Depois que o jornal The New York Times lançou uma lista com os 100 melhores livros do século XXI até agora, eu não poderia deixar de vir aqui ao canal compartilhar com vocês quais desses 100 livros eu já li, quais eu tenho e quais eu achei que deveriam ter entrado na lista e não entraram. No vídeo de hoje, portanto, eu vou falar sobre cada um desses livros que eu já li, sobre os que eu pretendo ler, porque já tenho aqui em casa, e desses que eu já li e acho que deveriam estar na lista. Esta lista do The New York Times é uma lista feita a partir do depoimento, dos votos de mais ou menos umas 600 pessoas que eles convidaram aí do mundo da escrita. Obviamente, essa lista é uma amostra também de quem o The New York Times se relaciona, de quem o The New York Times considera uma pessoa relevante para responder essa lista. Portanto, há uma forte presença de escritores de língua inglesa, há sim vários escritores que escrevem em outras línguas, mas enfim, a língua inglesa acaba preponderando. Mas o que eu acho bacana nessa lista, cujo link está aqui embaixo, é que ela permite a gente dar uma retomada em tudo que já rolou em termos literários nesses primeiros 25 anos do século e relembrar de vários livros até que a gente queria ler na época, mas nos esquecemos deles, ou descobrir de fato livros muito preciosos que, enfim, a gente não conhecia. Então eu acho que é um bom ponto de partida esse tipo de lista, mais do que um ponto de chegada. E é nesse espírito de ponto de partida para essa discussão mais ampla que eu vou trazer a lista aqui. Eu posso adiantar que o primeiro lugar me surpreendeu bastante. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu achei que foi bacana. É uma pessoa que escreve em língua não inglesa, digamos assim. Então, eu fiquei bem impressionado que tenha ganhado o primeiro lugar. E essa pessoa, inclusive, ganhou outros 2 lugares nessa lista, um deles um livro que eu já li. Vou começar a falar agora. O primeiro livro da lista que aparece e que eu já li, gente, é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, na posição número 92. É impressionante porque todos os livros que eu já li da lista têm vídeo aqui no canal. Dias de Abandono, inclusive. Dias de Abandono é um livro que eu li há bastante tempo. Foi o primeiro e único livro da Helena Ferrante que eu li. Mas não foi o único porque eu não gostei, muito pelo contrário, eu adorei. Eu fui assim engolfado por essa prosa tão vertiginosa da Helena Ferrante, nesse momento em que ela retrata uma personagem que está se divorciando e que não está lidando bem com esse divórcio. É muito assim visceral a forma como essa personagem vai entrando numa espiral de negação, de resistência, de dor, e como ela vai perdendo o controle da sua própria vida e se prostrando, ficando prostrada mesmo em literal posição fetal ao final aqui do livro, né? Não sei se o final é exatamente esse, mas assim, é uma progressão e ela vai ficando cada vez pior. Então é um livro que me marcou muito por essa força do retrato da decadência de uma pessoa. E eu me recordo de comentar no vídeo que não era só uma decadência vinda do divórcio. Qualquer um poderia se identificar aqui com a ideia fixa que ela estava aqui de negação do divórcio ou de resistência a ele. A gente também pode chegar a essa posição fetal que a personagem aqui chegou se a gente se deixar engolfar por uma ideia fixa, por uma resistência a uma situação, seja ela qual for. Achei muito bacana este livro estar na lista, vale a pena reler e eu também preciso continuar a ler a Helena Ferrante. Aliás, deixem aqui nos comentários, depois de olharem a lista, quais desses livros vocês já leram e quais vocês pretendem ler. Eu acho que, de fato, vai ser muito valioso ler esses comentários, compartilhar com todo mundo. Na posição de número 91, este livraço. Eu acho até que ele deveria estar numa posição mais elevada. A Marca Humana, do Philip Roth. Gente, este é um livro surpreendente. É um livro que, a princípio, vai falar de um professor universitário judeu que tem todo um incidente ali numa sala de aula envolvendo os novos tempos, o modo como ele deve agir, se comportar, o que se espera dele em sala de aula. E por conta disso, meio que a carreira dele é posta em xeque, ele precisa se retirar e começa a viver esse drama. A gente pensa que o livro vai nessa toada, e se ele fosse nessa toada, ele seria um ótimo livro, porque o Philip Roth vinha desenvolvendo isso muito bem. Mas, de repente, o livro parte para outro lado. Na verdade, ele desce um abismo e começa a se aprofundar num ponto que a gente jamais poderia imaginar. E com isso ele ganha uma dimensão
tremenda, é impressionante. No vídeo eu conto mais a respeito. Eu vi que muita gente anda lendo esse livro ultimamente. Eu vi que a Renata do Em Paradiso leu lá no Instagram. Talvez por isso as pessoas se animaram a ler também. E fazem muito bem, porque é uma experiência incrível. Esse livro, quando eu vi que estava na lista, eu dei um pulo. Eu falei, que bacana que esse livro está lá, porque eu amei. Ele foi a segunda melhor leitura do ano em que eu a fiz. E eu acho que só não ganhou porque o primeiro livro devia ser um daqueles, assim, indisputáveis. Tipo Édipo Rei, Hamlet, alguma coisa assim. Falo de Quando Deixamos de Entender o Mundo, do chileno Benjamin Labatut. Vocês se recordam de eu ficar aqui panfletando esse livro, dizendo que ele era incrível, que ele misturava ficção e não ficção de um modo incrível, que ele parecia um ensaio sobre ciência, e ele é muito sobre ciência, mas de repente a gente via que aquilo era ficcional e que aquilo estava falando sobre a humanidade, sobre o futuro da humanidade, tudo de um modo assim muito novo, muito sutil. Pois é, todo mundo que leu aí na lista, pelo visto, viu o mesmo que eu vi e colocou esse livro entre os 100 melhores. É um livro, gente, que desafia qualquer convenção, que desafia qualquer classificação e que é incrível. Pensem numa pessoa que vai estudar aqui, de um modo ficcional muito novo, a ciência, o desenvolvimento da ciência no último século e a nossa posição frente a ela. Não é um livro didático, não é um livro panfletário de nada. É um livro excepcional. Assistam ao meu vídeo, vocês vão entender melhor, mas principalmente leiam este livro. Este livro ficou na posição número 83 da lista. Outro queridinho que eu fiquei muito feliz em ver na lista é O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Gente, esse é um livro também que eu li há bastante tempo, é um vídeo antigo aqui no canal. Foi o único contato, na verdade, que eu tive com a escrita da Svetlana, uma vencedora do Prêmio Nobel, e eu gostei bastante, porque a Svetlana, ela vai junto às pessoas e colhe os seus depoimentos e transforma tudo isso que ela ouve, essa tradição oral sobre acontecimentos marcantes ali do seu país, da região russa, e transforma tudo isso em literatura. Então ela, a princípio, não é a única autora dos textos que ela produz, mas a verdade é que ela é que teve essa ideia, ela que ouviu, teve a iniciativa de ouvir essas pessoas e depois colocar tudo isso no papel, organizar de um modo coerente. E aí a gente vai ouvindo todas aquelas loucuras, aquelas dores, aquelas situações dificílimas, aquela situação humana muito complexa que os últimos soviéticos viveram. Não só no sentido de sofrerem com regime, tortura, etc., mas de estar ali num estilo de vida que de repente muda completamente. Você cresceu com aquilo e de repente aquilo mudou completamente. É muito difícil, por mais que às vezes a mudança seja para melhor. Então isso tudo está retratado aqui no Fim do Homem Soviético, um pequeno calhamaço da Svetlana. Também uma escritora que eu preciso continuar a ler. Posição 72. Na posição 53, este livro que eu amei ler, A Fugitiva, da Alice Munro. A Alice Munro, outra vencedora do Prêmio Nobel. Existem vários vencedores do Prêmio Nobel de Literatura nessa lista, que escreve contos que são associados aos contos de Chekhov. Apesar de eu nunca ter lido os contos de Chekhov, eu já li várias novelas do Chekhov e já li também as suas 4 peças. E, de fato, tem uma semelhança de clima, de estilo, e é maravilhoso. Eu acho que ninguém escreve como a Alice. Eu fiquei muito feliz de vê-la na lista. E tem um vídeo antigo para esse livro aqui no canal. Na época, eu li Fugitiva e A Vista de Castle Rock. Aliás, para facilitar a vida de vocês, eu vou não só colocar os links para os vídeos, mas vou fazer uma playlist com todos os vídeos que eu já produzi para livros aí dessa lista do The New York Times. Eu também sempre deixo aqui na descrição os links para os livros na Amazon. Se você comprar pelos links, você colabora com o canal. Isso é bom demais. Infelizmente, a Alice Munro morreu recentemente e até tem um lado positivo para isso, né? Porque parece que quando os escritores morrem, as pessoas se recordam deles, as editoras voltam a publicar os seus livros, os leitores voltam a ler. Pena que precisou acontecer isso para ela voltar a ser lida, mas enfim, pelo menos está voltando a ser lida. Inclusive, a editora Globo parece estar lançando um romance dela, talvez o único romance que ela produziu. Esse eu também adorei ver. Esse é dos nossos. Na posição de número 38, Os Detetives Selvagens, do Bolanho. Foi o primeiro Bolanho
que eu li. Vocês sabem a minha adoração por esse livro, quanto eu elogio ele, quanto eu o considero indescritível, mas ao mesmo tempo muito magnético. Justamente por conta aí dessa adoração que eu passei a ter pelo Bolanho. Eu li recentemente o Noturno do Chile, fiz vídeo aqui no canal, adorei, até recomendo como uma boa porta de entrada. Mas se você tiver um pouquinho mais de fôlego, Os Detetives Selvagens também é uma ótima porta de entrada para o universo desse escritor chileno, que aqui vai ter uma história que se passa no México, mas também na França, na Europa, num périplo muito louco que você vai acompanhando com sofreguidão e muito interesse ao longo dessas muitas, 600 e tantas páginas. Fiquei muito feliz por o Bolanho estar representado nessa lista. Na posição de número 37, a nossa queridinha Annie Ernaux com o seu Os Anos. Também tem vídeo aqui no canal em que eu comento Os Anos, e é muito legal porque Os Anos é um livro bem diferente da Ernaux. Sim, tem a ver com o que ela faz nos outros livros, mas tem uma característica que é bem singular. Até pelo tamanho, né? Vocês podem ver que este é um livro de 200 e poucas páginas, enquanto que os outros livros da Ernaux têm, às vezes, menos de 100 páginas. Aqui, ela vai expandir um pouco mais o seu olhar, vai deixar de olhar tanto para a sua própria vida e vai olhar um pouco mais para a sociedade mais distante. Ela sempre olha, mas aqui o olhar realmente é mais amplo. E ela vai dar um panorama, né, de tudo o que ela viveu e tudo pelo que a sua geração já passou ao longo dos anos. Então é um livro em que as cenas vão se sucedendo, é como se fossem quadros se sucedendo, e cada quadro representa muito significativamente um período ali da história que esses personagens viveram. É um livro que eu acho que pode agradar muita gente, inclusive as pessoas que não gostam muito dos outros livros da Ernaux. Fiquei super satisfeito por vê-la representada. Outros livros dela eu gosto mais, mas eu acredito que eles tenham sido escritos no século XX, nos anos 90, anos 80, por isso que não entraram. De fato, é uma de suas obras-primas, e dentro do século XXI, das que ela escreveu no século XXI, essa aqui é a que merece ser destacada. Então fica aí Os Anos, da Annie Ernaux. Na posição de número 28, um livro que eu descobri que eu vendi, porque ele não está mais aqui. O Atlas de Nuvens, do David Mitchell. Eu vendi, mas tem vídeo aqui no canal também, um vídeo antigo. Gente, esse é um livro muito interessante, em que uma história é construída dentro da outra. Uma história vai levando a outra, e cada uma das histórias é escrita num estilo completamente diferente. Eu me recordo de ter um trecho que eu gostava bastante, em que a história era contada através de uma entrevista. E eu achei genial aquilo, de uma história ser contada através de uma entrevista. E pensei, uau, dá para construir um livro inteiro de ficção em formato de entrevista. Assim como você tem, por exemplo, um romance epistolar. É um livro estranho, porque apesar de estar aí disponível para Kindle, hoje dificilmente você consegue comprar ele da Companhia das Letras. Ele está sempre e há muito tempo esgotado. Deve ser alguma coisa aí de direitos autorais, que a família tem alguma resistência, não sei. Ou a editora perdeu o interesse, mas eu acho que tem procura. Até porque eu me lembro de conseguir vender o livro por um preço bem salgadinho, justamente porque ele era raro. Mas é um livro que talvez eu volte a ler. Eu pensei que não, até por isso vendi, mas talvez no futuro volte a ler, porque é bem interessante o formato. Tem um filme que foi feito sobre ele, e eu talvez leia em inglês aí para poder justificar uma nova compra. Mas foi dessa lista, né, em que eu li 8 livros de 100, o 8º livro e o mais próximo do topo que eu cheguei. Agora eu vou mostrar para vocês livros que estão na lista e que eu tenho aqui em casa. Este é o Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. A editora Mundarel, ela publica muitos escritores promissores aí do mundo hispânico, e a Fernanda Melchor é já há muitos anos uma grande aposta deles, e uma escritora dentro da editora que parece vende muito bem, é muito querida pelo público. E este livro foi selecionado como um dos 100 melhores aí do século pelo The New York Times. Então vale a pena conhecer. Temporada de Furacões. A editora, salvo engano, tem vários outros livros dela também publicados. Um outro livro que daí te faz pensar o que eles utilizaram como critério para a lista. Eu já vou explicar. É um que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil também, a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen. Este livro, na verdade, foi escrito nos anos 60.
mas eu acho que eles consideraram os livros que foram publicados em inglês, que exerceram a sua influência agora no século XXI. No geral, os livros da lista foram publicados no século XXI, mas um caso ou outro é de tradução para o inglês no século XXI. Este é o caso da Tove Ditlevsen. Tem gente que ama, tem gente que não gostou, e eu fiquei muito curioso depois que eu assisti ao vídeo da Tati Feltrin não gostando nem um pouco e apresentando boas razões para isso, e das minhas outras colegas, da Paloma, da Aline Aimee, gostando pra caramba. Então, eu vou ler e dar a minha opinião. Ainda não sei, mas estou curioso para dar. Mas enfim, o livro está lá na lista. Outro livro que está na lista é o Argonautas, da Meg Nelson. Eu acho que a Gisele Eberspacher já falou sobre ele no canal dela. É um livro que também é bem querido pelas pessoas que o leem. E tá aqui na minha coleção, justamente por conta aí dessa influência dos amigos do mundo dos livros, eu o comprei. Outro livro, esse é mais conhecido, que está na lista, O Reparação, do Ian McEwan. Essa parece ser a obra principal do Ian McEwan, então é a que eu devo ler. Eu já li um livro dele, tem vídeo aqui no canal, A Filha Perdida, alguma coisa assim, eu gostei, mas não amei. Mas realmente eu já assisti a um vídeo sobre este livro, me pareceu muito magnético, muito interessante, então deve ser minha próxima leitura do escritor. Outro que está na lista é o Cormac McCarthy com o seu A Estrada. Não tenho tanta empolgação para ler esse livro, mas quem sabe, né? É um livro bem quisto também pelas pessoas, então ele fica aqui na minha coleção. E por fim, um livro que realmente as pessoas falam muito bem, o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, outro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Gente, eu esqueci de dizer que, na verdade, tem um livro que eu já coloquei na nossa próxima temporada do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. A próxima temporada, as próximas leituras está para ser anunciada aqui publicamente, mas as decisões já foram feitas. E eu compartilhei elas na gravação do nosso último encontro, que está lá disponível para os membros do clube. E eu fui muito profético escolhendo este livro para que a gente possa ler pausadamente, conto por conto, porque eu escolhi nada mais, nada menos do que o livro Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, da Alice Munro. Eu estava com muita vontade de voltar a ler a Alice Munro. Dentre os títulos disponíveis, e que até são vários aqui no Brasil, eu dei uma olhada em todos e falei, não, acho que esse Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento está promissor. E não é que o livro está lá na lista do The New York Times, ao lado daquele Fugitiva. Então, quem quiser ler esse livro com a gente, confira aqui no link como funciona o clube, quais são as nossas outras leituras. Me perguntem que eu respondo também se houver qualquer dúvida. Vamos ler junto este clássico do século XXI. Agora eu vou mostrar os livros que eu acho que deveriam estar na lista. É impressionante, porque aí eu vi que dentro da literatura contemporânea eu tenho um pendor pela literatura francesa. É muito engraçado. Porque eu nunca penso assim que eu sou um leitor de literatura francesa, eu nunca fico pesquisando isso, não é uma coisa consciente, mas quando eu vou ver, eu sempre li muito mais franceses do que eu tinha imaginado, e os franceses sempre vão parar lá no topo da minha lista de favoritos. O primeiro livro que eu acho que deveria estar nessa lista do The New York Times, que para mim é a ausência mais gritante, porque é um livro que todo mundo que lê pensa, nossa, este é um clássico contemporâneo. É o As Benevolentes, do Jonathan Littell. Gente, este livro foi lançado ali por volta do ano de 2006. Quem já leu, eu já li antes do canal, então li bem lá atrás, bem próximo do lançamento, sabe que isso aqui é ouro puro, como diz o Volney Fernandes, é ouro puro. Não tem como não estar nessa lista. Não sei o que aconteceu, acho que eles esqueceram desse livro, só pode. Então, deixo aqui o meu registro e o meu protesto. As Benevolentes deveriam estar nessa lista. Não tem desculpa. Gente, que capa linda esse livro, né? Nossa, como eu tenho saudades dessas capas tradicionais da Alfaguara. Aliás, todos os livros que eu vou mostrar são da Alfaguara. Isso diz muito. O próximo livro, os próximos, na verdade, são 2 livros do Michel Houellebecq. Outra ausência eloquente. Tudo bem, o Michel Houellebecq é polêmico pra caramba, mas não tem jeito. Tem que ter livro dele numa lista dessas. E tem que ter esses 2 livros dele que eu amo e que são do século XXI. O Submissão, que, enfim, é meio que uma unanimidade, vírgula, né? Acho que não é tão unanimidade assim, mas, enfim, bem reconhecido. E o que eu mais amo,
o Plataforma. Para ambos há vídeo aqui no canal também. Eu não vou deixar o link, mas vocês pesquisam aí no YouTube. Gente, esses dois livros são geniais, geniais. Como eles não foram parar nessa lista? E por fim, mais um livro de um escritor francês publicado pela Alfaguara, O Reino, do Emmanuel Carrère. Eu adoro esse livro. Eu acho que a proposta dele é muito inovadora, é a forma e o conteúdo. Então, para mim é uma ausência também que se fez sentir. É isso, pessoal. Eu adorei essa lista, eu acho muito bacana, até porque a gente vai vendo ali na lista, o mercado brasileiro ele é muito influenciado pelo The New York Times, pelo que acontece nos Estados Unidos na cena literária deles. Então, acaba que muitos daqueles livros a gente conhece ou já foram publicados por aqui e agora estão meio esquecidos, mas a gente teve contato com esses títulos em algum momento. Olhar para a lista é uma oportunidade de reavaliar se vale a pena ler esses livros ou não, relembrar livros que às vezes você quis ler no passado e se esqueceu. É um bom ponto de partida, como eu disse no começo. Deixem nos comentários os livros da lista que vocês já leram, os que pretendem ler e aqueles que deveriam estar na lista e não estão. Lembrando que são livros aí que ou foram publicados no século XXI ou chegaram ali para os gringos no século XXI. E eu não falei de nenhum em língua portuguesa porque eu realmente precisaria pensar melhor. Eu tenho uma certa indistinção na mente de quais livros foram publicados quando. Então ali os anos 90 estão muito misturados para mim com os anos 2000. Mas eu vou pensar nisso, provavelmente algum jornal brasileiro vai fazer uma lista semelhante e aí a gente volta a comentar. Um abraço, até mais!